Assalamu alaikum. Hoje vou falar de mais um tipo de manipulação na mídia. Eu vou falar de um exemplo, eu escolhi um exemplo, um filme, vou falar desse filme e vou falar de outras coisas parecidas. Então, se quiser saber, se você não entendeu do que eu estou falando, fica comigo nesse vídeo e vamos começar com esse filme Titanic, ou Titanic, né? O filme Titanic, ele é baseado numa história real. Muitas pessoas sabem essa história que aconteceu no passado. Um navio grande se afundou, né, por causa de um acidente, né? E o diretor ou as pessoas que fizeram o filme, eles fizeram uma história romântica, né, no filme, e nessa história você ficou preocupado só com aquele casal, entendeu? Aquele casal, Rose e Jack, né? E as pessoas ficaram tristes no final do filme porque o Jack morreu, e acredito que todo mundo queria que ele conseguir se salvar, né, e ficar com Rose, né? Mas ele morreu e muita gente ficou triste. Bom, tudo isso normal, mas eu vou te falar uma coisa importante. Você sabia que no Titanic morreu mais de 1.500 pessoas? Isso mesmo. Mas você se preocupou com 2 pessoas e ficou triste por causa de uma pessoa que morreu, né? Não pode acreditar, você fez isso e você sentiu isso. Por quê? Porque no filme, o filme todo queria mostrar a história daquele casal. O filme foi feito para mostrar aquela história de amor e aquela história do casal, do Jack e Rose. Então, você viu durante o filme, talvez, mostrando um pouco das pessoas que estavam lutando para viver, para se salvar, tudo, mas você não ficou tão triste por causa dessas pessoas como ficou triste por causa do Jack. Então, talvez você pensa que isso não é manipulação, isso é uma coisa normal do cinema. Então você tem que pegar uma história e mostrar. Mas pode acreditar, talvez em alguns filmes não é de propósito manipulação. Mas pode acreditar que tem muitos filmes, muitas séries, muitas novelas e etc. Tem manipulação, sim. E outra coisa também, tem também vou falar de manipulação, por exemplo, na mídia, nos programas de notícia, jornalismo, jornal, essas coisas, né? Como, por exemplo, a gente viu, por exemplo, algumas notícias de uma pessoa ou poucas pessoas assim que morreram, né, em algum país no Ocidente, por exemplo. Aí você vê a mídia falando muito. Às vezes a mídia fica 24 horas falando daquela pessoa e falando sobre o assunto. No mesmo tempo, às vezes, morre dezenas, às vezes dezenas ou centenas ou milhares até de pessoas de países, nos países árabes ou países muçulmanos ou até outros países, né? E a mídia não mostra, ou às vezes mostra rápido assim, uma notícia que passa rápido em segundos, que você nem percebe. Às vezes você pescou assim, já a notícia passou. Por que eles fazem isso? Primeiro, porque para esse tipo de mídia, ou esse tipo de jornalismo, né, eles têm um plano que eles seguem, né? Porque para mostrar que a vida de algumas pessoas de alguns países é mais importante que a vida de muitas pessoas de outro país. Tem outros motivos também que eu vou falar em outro vídeo, se Deus quiser.